Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, irmãos. Vamos procurar não delongar na nossa pregação, né? Mas passar pontos importantes. Tudo que a Bíblia ensina, de fato, é importante. E bem-aventurado aquele que atenta para todo o ensino da palavra de Deus, porque ela é verdade. Como está em João 17:17. Santifica-os na verdade, disse o Senhor Jesus Cristo. E ele complementa: a tua palavra é a verdade. Então, se alguém quer realmente conhecer de Deus e andar conforme Deus, conforme a vontade de Deus, se aproximar de Deus, tem que ser pela palavra dele. Não tem outro método. O método de Deus para os nossos tempos, e já de muito, é por meio da sua palavra. Na verdade, sempre foi. Mas hoje, por meio da palavra escrita, é isso que eu quero dizer, né? Hoje nós temos a palavra de Deus aqui na nossa frente, preservada por Ele mesmo, para que nós possamos atentar para ela, porque ela é a revelação de Deus aos homens. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 21 até o 24. Leamos. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Vamos orar assim mesmo como estamos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos já pela parte do culto em que entoamos louvores a teu nome. Ó Deus, aprove ao Senhor agora, Pai Santo, nos orientar e nos edificar, instruir mesmo, Pai, por meio da tua palavra, que é a verdade, Senhor. Que o teu Espírito nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajude, Pai, cada um que está presente aqui. Sabemos, Senhor, que não é no poder das palavras que o homem é edificado, mas se ele fala segundo a tua palavra. Por isso, Pai, que eu possa falar tão somente segundo a tua palavra, e que teu Espírito fale a cada coração, a cada mente aqui presente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, amigos, a verdade é que o reino de Deus, ele exige renúncia. Ninguém pode chegar a Deus. O reino de Deus não pode ser considerado sem considerarmos a necessidade de renúncia. Não tem como conciliar. Existem umas coisas no reino de Deus que são inconciliáveis, irreconciliáveis. Por exemplo, a palavra de Deus fala que o homem não pode amar ao mundo e ao mesmo tempo amar a Deus. Então, são duas coisas que nunca vai ter uma conciliação. Ou eu amo o mundo, ou eu amo a Deus. Se eu estou amando a Deus, fatalmente é porque eu já não amo mais o mundo. Mas se eu estou amando o mundo no seu sistema, em tudo que ele apresenta, eu sou participante daquela vida mundanista, então
evidente é que eu não amo a Deus. E eu não tenho parte com Ele. Porque não tem como conciliar. São irreconciliáveis. A palavra de Deus é muito clara. Não existe como agradarmos a Deus sem renunciar àquilo que é devido. A renúncia vale tanto para a salvação quanto para a edificação, para crescimento espiritual. Nós não renunciamos, o homem não renuncia só para a salvação. Essa é a primeira renúncia. Importante, como vamos ver. Mas existe uma continuidade. Nós continuamos renunciando. Tudo aquilo que nós vemos por meio da palavra de Deus que não lhe agrada. Do contrário, não cresceremos no conhecimento de Deus, não nos aproximaremos de Deus, não seremos úteis a Deus. É necessário renunciar. É a mesma coisa podemos dizer do arrependimento. O primeiro arrependimento manifesto é o arrependimento para a salvação, onde o pecador toma consciência do seu pecado, de que ele é um pecador diante de Deus, que ele é um ofensor a Deus. Pela palavra de Deus, Deus mostra, e ele veio e fala, é verdade, eu sou esse transgressor mesmo, eu posso ver que eu sou. E ele arrepende, e ele vai a Jesus Cristo pela fé, crendo que Jesus Cristo morreu por ele, para remi-lo, para perdoá-lo dos seus pecados, para lhe imputar uma justiça que ele não tem, e ele fatalmente é salvo. Mas depois disso, cessou? Não. Toda vez que há transgressão, vem arrependimento. Mas não um arrependimento já para a salvação, mas agora para a edificação. De maneira que é uma continuidade. Ele sempre vai existir. Pedro, quando negou Jesus 3 vezes para os homens, ele já era salvo. Quando ele arrependeu-se, ele não arrependeu para a salvação, até porque o crente verdadeiro, genuíno, aquele que foi recebido, adotado como filho de Deus, Jesus mesmo disse, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele é de Cristo ele é para todo sempre, mas ele é corrigido como filho, ele é corrigido. Deus corrige o filho que ama. Se existe alguém que peca e não é corrigido por Deus, a palavra diz, ele não é filho, ele é um bastardo. Deus não tem parte com ele não tem parte com Deus, então por isso que ele não está debaixo de correção nenhuma. Mas se é filho, ele é corrigido. Deus corrige o filho. Pedro arrependeu-se por ter negado seu Senhor, por ter negado seu Salvador. Aquele arrependimento é um arrependimento para a edificação. Assim, irmãos, eu posso dizer, a renúncia é necessária. Nós vimos nesse texto aqui que Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e tudo que ia acontecer com ele ali, que ele seria rejeitado, né? Que ele ia padecer muitas coisas dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, e iria ser morto e ressuscitar. Jesus não foi pego de surpresa, viu? De repente você que está aqui não saiba. Mas Jesus não foi pego de surpresa quando ele chegou lá em Jerusalém e prenderam ele. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Aliás, eu digo mais, ele veio para esse fim. Talvez você não saiba, mas Jesus Cristo, gerado em Maria pelo Espírito Santo, ele existe desde a eternidade passada. Ele só tomou forma humana ali naquele momento, gerado pelo Espírito Santo. Mas ele já era antes da fundação do mundo. Aliás, lá em João nós vemos claramente que todas as coisas foram feitas por quem? Por ele. E que sem ele, nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus Cristo.
Mas ele tomou a forma humana porque era necessário que aquele que fosse o expiador do pecado da raça humana, o expiador do pecado, do pecador, que somos todos nós, tinha que ser homem. E daí ele tomou a forma de homem. Porque a expiação tinha que acontecer como homem. E por isso ele foi esse homem. Mas ele não foi surpreendido. Por isso aqui, muito antes de acontecer, ele já disse para os discípulos o que exatamente iria acontecer. E de fato aconteceu. Porque sendo ele Deus, Deus não está preso no tempo e nem no conhecimento. Ele é ilimitado no seu conhecimento. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Não tem nada que Deus não saiba. Tudo que vai acontecer nesse mundo, ele já sabe. Por isso que quando a Bíblia fala de Deus, fala no tempo, sendo um tempo presente. Eu sou. Não é eu era, eu vou ser. É eu sou, porque Deus, ele é um eterno eu sou. Não existe o ontem para Deus, como não existe o amanhã. Isso é para nós. Ele já sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Irmãos, nós vemos aqui um tipo já de renúncia, para que nós pudéssemos ter esperança de salvação e esperança viva, porque ela existe, é real, verdadeira. Todos aqueles aqui que creem em Jesus Cristo têm vida eterna, têm a salvação de Deus. Nenhuma dúvida nós temos disso, porque Jesus Cristo fez o que ele fez. Mas para que ele pudesse fazer o que ele fez, houve sim uma renúncia. Ou seja, Jesus teve que deixar a sua glória. A glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Isso ele manifesta lá na sua oração sacerdotal, lá em João 17, no capítulo 17. Que ele fala para que Deus torne a dar para ele aquela glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Mas que foi deixada. Deixada porque era necessário para que ele tomasse forma humana, para que pudesse fazer aquilo que a justiça eterna requeria, para que eu e você pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ter perdão, para que nós pudéssemos ter vida. Vida que eu falo, ser livre da condenação vindoura, ser livre daquela punição merecida, que é para todo pecador, que é o eterno inferno. O inferno é a justiça de Deus, é a penitenciária de Deus. Aqui no Brasil, no mundo, tem algumas prisão perpétua, né? Mas de fato não é perpétua, né? Entendemos que é perpétua porque a pessoa vai ficar ali dentro até o dia da sua morte. Mas prisão perpétua mesmo é a de Deus. Porque uma vez que a pessoa está presa no eterno inferno, é eterno mesmo. Não tem fim. Não vai ter aniquilação da pessoa e nem ao mesmo tempo o castigo vai cessar. Então, isso sim é uma prisão eterna e um castigo eterno. Cristo veio para nos livrar da ira de Deus, porque nós pecamos contra Ele. Quem aqui não é pecador? Alguém pode levantar a mão aqui e falar: eu nunca pequei. A morte de Jesus Cristo não é para mim porque eu estou isento de culpa. Quem ousaria contar uma mentira tão grande? Talvez alguém ouse. Mas no dia do juízo final, Deus vai mostrar que ele se mostrou um mentiroso. Porque Deus vai mostrar o pecado de cada um. Jesus falou que não tem nada oculto que não há de se revelar.
O juízo de Deus vai ser com provas inequívocas contra o pecador culpado. Porém, Jesus Cristo deixou a sua glória para fazer por nós aquilo que ninguém pode fazer, que é satisfazer a Deus. Porque somos pecadores. Nascemos em pecado, vivemos em pecado e morremos em pecado. E se Cristo não tivesse sido sacrificado na cruz do Calvário, porque a morte de Jesus Cristo não foi uma morte normal, como qualquer um de nós. Nós morremos por conta dos nossos pecados. Mas Jesus não tinha pecado algum. A morte dele foi uma morte expiatória, uma morte intercessória, uma morte vicária. Esse termo que é pouco usado, né? Em substituição ao pecador. Todos? Não. Aqueles que, arrependido, confessa Ele como Senhor e Salvador. Mas se ele não tivesse renunciado, se ele não tivesse aceito a proposta do Pai de ser o Salvador do mundo, nada teria acontecido. Nós todos morreríamos nos nossos pecados e todos nós estaríamos fadados à perdição eterna. Mas pelo que Cristo fez, nós temos a glória e a esperança viva. Essa passagem está lá em Filipenses. Eu gostaria de ler lá com os irmãos, só para corroborar. Capítulo 2, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo já chama aqui falando a uma igreja, né, um grupo de pessoas já salvas por Jesus Cristo, crentes, e que esse deve ser o comportamento da igreja. Ou seja, você vê renúncia aqui? Você vê? Não tem como não ver, não é verdade, irmão? Você renuncia a si mesmo para que o seu irmão possa ganhar. Mas eu quero chegar no ponto onde Jesus Cristo, fala de Jesus Cristo aqui, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. De fato, não teve por usurpação porque ele era realmente Deus. Mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação. Ele tirou toda a sua glória, deixou a sua glória de lado, todo o seu poder. Ele não fez uso disto. Tomando a forma de servo, nasceu para servir, fazendo-se semelhante aos homens, ou seja, fazendo-se homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele não humilhou a outro, ele humilhou a ele. Ele mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso eu estou lendo para dizer o que Jesus Cristo fez. Ele renunciou o seu status, vamos dizer, ele é Deus, nunca deixou de ser. Mas ele humilhou a si mesmo. Porque eu vou tomar a forma de servo, eu vou me fazer homem, para que o homem, nós, pudéssemos ter a esperança da vida eterna com Deus. E eu vou dizer uma coisa, ele cumpriu com tudo o que ele propôs fazer. Ele foi obediente, sim, até a morte. E morte de cruz. Exatamente aquilo que lá em Mateus ele falou. É necessário que eu vá a Jerusalém e que lá eu sofra, seja morto. Mas lá ele vai além, ele já fala o que vai acontecer depois, né? E que eu ressuscite. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou.
para nunca mais morrer. Na verdade, ele deu a sua vida. No âmbito dos homens, Jesus estava sendo morto. Mas no âmbito de Deus, Jesus estava dando a sua vida. Porque esta é a verdade. Se ele não quisesse, ninguém poderia tirar ali a sua vida. Ele é o Senhor da vida. Foi ele quem nos fez do pó. Foi ele quem soprou em nosso nariz o fôlego da vida. É ele quem nos preserva. Estamos aqui hoje porque Jesus Cristo quer. Porque se ele fizer assim, seu tempo chegou ao fim, na hora, a gente cai e expira. O que podemos fazer? Temos nosso poder sobre a morte e a vida? Podemos deter a mão de Deus? Nós pegamos uma doença mortal aí e o que acontece? Nada. Tenta curar, tenta se safar, toma remédio, cirurgia e morre. Porque esse poder é Deus. Ele deu sua vida. Ele abdicou. Ele renunciou em favor de nós. Sem renúncia, não tem como satisfazer a Deus. Tem que haver renúncia. Em outra passagem, Jesus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Logo, se não há uma renúncia de mim mesmo, para aceitar o que a palavra de Deus ensina, eu abdicar de meus pensamentos, eu me abdicar daquilo que eu penso e atentar para aquilo que Deus diz, eu vou ficar com isso. Eu não vou ficar comigo. Eu vou ficar com a palavra daquele que é o Senhor. Quanto dura a palavra de um homem? E o quanto dura a palavra de Deus? Lá em 1 João fala que o mundo passa e a sua concupiscência é mais que a palavra, aquele que faz a vontade de Deus ou a palavra de Deus, permanece para sempre. Irmãos, a gente tem que atentar para aquilo que permanece e não para aquilo que é passageiro. Temos que atentar para aquele que é o pai da sabedoria e não para aqueles que receberam dele alguma parte de sabedoria, que são os homens. O versículo 24 diz, de Mateus 16, se alguém quiser vir após mim. Vamos voltar lá para Mateus. Renuncie a si mesmo. É importante, irmãos, veja aqui que tem uma condicional aqui, né? Essa condicional aqui colocada se. Se alguém quiser vir após mim. Jesus abre para todos. Você quer ir após Cristo? Você pode. Ele não diz, olha, se o israelita quiser ir após mim, se o brasileiro ou se o americano, se alguém.
É para todos. É para mim, é para você também. Porque é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. A graça, a oferta de Jesus Cristo é para todos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, disse ele, e eu vos aliviarei. Todos. A questão é se você está cansado e oprimido. A questão é se você está disposto a renunciar para ganhar. Renunciar a si mesmo, criar o mundo para ganhar a Cristo, para ganhar a Deus, para ganhar a vida. É para todos. Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 16, 17, 18, né? Jesus, dando a grande comissão à sua igreja, ele fala: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Por quê? Porque o evangelho é para todo mundo. E por que é para todo mundo? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Todos pecaram. Então, a graça de Deus é para todos os homens. Você quer ir após Cristo? Venha a Cristo. Vá pela fé. Porque eles, se alguém quiser vir após mim. Tem mais uma passagem, uma coisa importante nessa passagem. Ele diz: se alguém quiser vir após mim. É Cristo na frente e nós atrás. É Ele o cabeça. É Ele ditando as regras. É Ele dizendo o que faz e o que não faz. E nós obedecendo. Não é do lado, não é na frente. É atrás. Depois dele. Depois de mim. Ele o grande comandante. Ele o pastor. Nós as ovelhas. Ele o capitão. Nós os soldados. É muito importante, irmãos, que nós entendamos sempre que nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Incondicionalmente. As condições quem estabelece é Deus e não o homem. Sabe por que não tem mais renúncia? Porque, de fato, o homem quer estabelecer as diretrizes, os meios, quando, na verdade, é Deus quem já estabeleceu. E outro não será posto no lugar. Foi pregado aqui esse tempo atrás sobre Naamã. Foi citado, né, o caso de Naamã, aquele general sírio que era leproso. E que ele foi orientado a ir até Israel porque lá tinha um profeta que poderia curá-lo. Não que o poder estivesse no profeta, mas porque ele era profeta de Deus. No caso, Eliseu. O poder, na verdade, curador sempre foi de Deus e não do homem. O homem era apenas um instrumento usado por Deus para fazê-lo. E ele foi, na cabeça dele, ele criou uma concepção do que deveria acontecer. Eu vou chegar lá, o homem vai se apresentar, ó, grande general sírio, Naamã, eu vou fazer aqui todo um ritual solene, vou te colocar as mãos e você vai... Ele imaginou que seria aquela coisa pomposa do jeito como ele era digno, sendo um grande general. E quando ele chegou lá, o Eliseu nem foi
Nem se apresentou para ele. Não viu nem a cara do homem. Mandou o seu servo, falou, vai lá e diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar curado. O homem ficou indignado. Mas como? Eu achei que ele ia chegar aqui, né, e falar tudo aquilo que eu acabei de falar, né, que ele ia fazer toda aquela pompa, toda aquela cerimônia. Eu vou lá mergulhar nesse riozinho sujo? Lá na Síria tem rios muito mais limpos do que esses. Acontece, meu caro, que lá o rio da Síria podia ser limpo tanto quanto fosse, mas Deus estabeleceu que ele seria curado no Jordão. E se ele não tivesse mergulhado no Jordão, ele jamais teria sido curado da lepra. Não importa quantas vezes ele tivesse mergulhado no rio Abana e no rio Farpar, que eram rios lá da Síria. Em outras palavras, o método é de Deus para a salvação, para a cura da alma. Ou submetemos ao método de Deus, ou de maneira nenhuma você chegará ao céu. De maneira nenhuma você será curado do seu pecado. Ou é por Cristo ou não é. Tem que ter isso. A carne do pecado conspira contra Deus. E ela procura sempre nos colocar no pedestal. Só que para nós chegarmos a Deus, nós temos que cair desse pedestal. Nós temos que estar no chão. Deus, quem é um soberbo? Bom, eu não vou ficar explicando o que é, mas um plano rápido aqui, você resiste à palavra de Deus? Você tem resistido? Então você é soberbo para Deus. E Deus vai resistir a você. Agora, quem é mais forte? É sábio resistir a Deus. Quem pode comer? Como Paulo fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 9, se Deus fez alguma coisa torta, obviamente que Deus não fez nada torto, mas se ele tivesse feito alguma coisa torta, alguém vai poder endireitar? Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes, aqueles que se humilham, aqueles que se renunciam a si mesmo. E tem prazer em identificar-se não com o mundo da soberba, mas com a cruz de Jesus Cristo. Porque ele vê naquela cruz salvação. E na soberba do mundo, perdição. Arrogância. Quem é o pai da soberba? Do orgulho? É o diabo. O derrotado Satanás, que quer se mostrar vitorioso, mas na verdade ele já está condenado. E ele sabe disso. É interessante que quando Jesus expulsou uns demônios, quando ele estava no seu ministério terreno, os demônios chegou e falou para ele assim: vieste nos destruir antes do tempo? Olha, essa palavra é muito ilustrativa. Eles sabem que eles vão ser destruídos. E eles sabem quem é que vai fazer. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles só sabem que tem um tempo para isso. Quem é do mundo será condenado junto com ele. Esse mundo, como físico falando agora, lá em 2 Pedro fala que ele está reservado como um tesouro. Para o quê? Para o dia do juízo e do que mais? Da perdição
dos homens ímpios. Você quer continuar amando o mundo? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que diz a palavra de Deus. Para uma pessoa renunciar a si mesmo, ele precisa entender, e entender pela palavra. Por isso que nós pregamos a palavra. Porque essa palavra aqui é o entendimento. É ela, por meio dela, que Deus abre o entendimento. Foi por meio dela que Deus abriu o meu entendimento e abriu de todos aqui que já são crentes. De que nós não somos bons aos olhos de Deus, como nós somos aos olhos das pessoas. Tem muita gente que me acha pessoa boa. É verdade. E você também, provavelmente, acontece a mesma coisa com você. Mas a questão é como Deus me vê. E não como os homens veem. E nem como eu me vejo. É como Deus me vê. Será que perante Deus eu estou tão bom que eu não preciso renunciar nada? Ou será que eu preciso renunciar tudo que eu sou? Porque Ele não vê nada de bom em mim. Vamos lá em Atos, capítulo 2. No versículo 23, Pedro pregando aqui no dia de Pentecoste, né, ele pregando a salvação àquele povo que estava ali reunido em Jerusalém. Ele falando de Jesus aqui, ele diz: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão de injustos. E agora vamos aqui no versículo 37, que diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe. Podemos dizer nós aqui, né? A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Irmãos, perceberam aqui, amigos todos que estão me ouvindo, Pedro está dizendo para aqueles homens: sabe aquele Jesus, aquele homem justo, da qual não havia ofensa alguma, pecado algum? Ele foi entregue, sim, a vocês. Mas ele não foi entregue por razões naturais. Tinha um propósito divino. Lá no versículo que nós vemos que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Quer dizer, havia um propósito, aquilo que eu já falei. O propósito é que Jesus fosse entregue mesmo, para que ele pudesse padecer, para que ele pudesse ser morto e pudesse ressuscitar ao terceiro dia, para ser o Salvador dos homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Pedro fala: este que Deus entregou a vocês são culpados de tê-lo matado, né? Vocês prenderam, vocês crucificaram e vocês mataram ele.
E aqueles homens foram, eles falaram, é verdade. Nós somos culpados de pecado diante de Deus. Nós fizemos isso. E logo eles perguntam, e o que nós faremos fazer? O que você tem, o que eu faço para poder me livrar dessa culpa, a qual eu vejo que eu sou culpado? E Pedro dá a resposta para ele. Arrependa-se. Renuncie a si mesmo. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você fez esse mal a Deus. Mas se você se arrepender, Deus apaga seus pecados. Deus remite para a remissão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo que vem morar em você. Essa promessa de salvação é para todos aqueles que Deus chamar. Nós não somos o culpado de ter entregado Jesus a Pilatos, de ter levado ele à cruz. Diretamente não, mas indiretamente sim. Porque Cristo morreu, fez tudo aquilo. Ele foi entregue, ele foi preso, ele foi crucificado e ele foi morto por conta dos nossos pecados. Se ele não tivesse feito aquilo, nenhum de nós teríamos paz com Deus. Como diz lá em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens, quando eles estavam crucificando Jesus Cristo, entregando, eles achavam que estavam fazendo certo. Mas uma vez que eles tomaram consciência de que eles erraram, de que eles haviam errado feio, eles se arrependeram. Todos nessa vida são pecadores. Não tem um só que não seja, porque todos pecaram, e é fato. Eu não preciso ir muito longe para ver pecados na minha vida. Hoje mesmo, se eu for vasculhar, eu acho que eu já vou achar alguns. Às vezes um pensamento errado, um sentimento errado, e às vezes uma atitude mesmo errada. Mas sabe qual a diferença? É que existem pecadores perdoados. Porque renunciaram a si mesmo e deram voz à palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus. Vamos lá para Jó. Veja o que diz essa passagem, Jó 25:4. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? É uma pergunta. É uma pergunta para reflexão, quer dizer, para... como é que fala quando a pessoa tem que responder para si mesmo? Retórica, né? Obrigado. É uma pergunta retórica. Eu poderia colocar na primeira pessoa aqui. Como, pois, eu seria justo para com Deus? Como seria puro esse que nasceu de mulher? Não tem como. Davi disse lá no Salmo 55,
51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Nós já herdamos uma natureza pecadora. Toda a inclinação para de uma criança mostra que ela é uma pecadora. E na medida que vai crescendo, o pecado só vai desenvolvendo, na medida que a consciência, a capacidade racional também vai se desenvolver. A limitação da criança, do pecado numa criança, é a limitação do seu raciocínio. Mas na medida que o raciocínio vai se tornando fértil, o pecado só vai ganhando força. Não tem como. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tem que renunciar. Deus veio para salvar pecadores, mas pecadores que estão dispostos a renunciar a si mesmo para ganhar a Cristo. Ninguém pode ser um seguidor de Cristo querendo continuar sendo como ele era antes. Ninguém pode ter dois senhores. Se eu sou o Senhor da minha vida, então logo Jesus Cristo não é. Se as minhas decisões, minhas atitudes, meus pensamentos não considera o que Cristo diz por meio da sua palavra, então é porque eu sou o Senhor da minha vida e não Cristo. Porque o crente, irmãos, e eu falo por experiência, e eu creio que eu falo por todos aqui, não deve ser diferente, nós falamos, nós pensamos e tentamos fazer tudo conforme a orientação dessa palavra aqui, amém? Porque é. Porque Cristo é o nosso guia. Nós seguimos a Ele. Após Ele nós estamos indo. Não é após o mundo. Não é eu na frente. Eu estava na frente antes da renúncia, mas agora eu estou atrás. Eu estou atrás de Jesus Cristo, seguindo-o. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, né? Tem um hino que fala, né? E atrás eu não volto nunca mais. Não quero ser líder da minha vida. Mas eu quero que Jesus Cristo seja. Ele é o capitão da minha alma. Ele é o Senhor do meu destino. Eu estou falando isso, eu nunca esqueci disso. É impressionante que algumas coisas nos marcam, né? Alguém lembra do Timothy McVeigh? Isso faz anos, hein? Alguns não eram nem nascidos, como é que vai lembrar, né? Timothy McVeigh é aquele que colocou umas bombas num prédio de Oklahoma e o prédio veio abaixo. E ele saiu andando tranquilo, como se nada tivesse acontecido, enquanto o prédio vinha abaixo, matando muita gente. E ele foi sentenciado à morte. E aquela coisa, né? De qual é o seu último prato de comida, o que você quer comer antes da execução e o que você tem a dizer antes. Ele escreveu um bilhete. Sabe o que ele escreveu nesse bilhete? Eu sou o capitão da minha alma e eu sou o senhor do meu destino. Será que ele estava certo? Será que hoje ele escreveria esse bilhete? Com certeza não. Porque o capitão da alma e o Senhor do destino de todos os homens é Deus. Não outro. Talvez você precise entender isso ainda. Para que possa renunciar a si mesmo e dar ouvidos ao que Deus diz por meio da sua palavra. O homem não sendo justo diante de Deus, só há um caminho. Lá em Romanos, nós já estamos encerrando, no capítulo 6,
o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário de quem não quer renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, é a morte. Por quê? Porque é o salário do pecado. Mas há uma contrapartida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, pela justiça de Jesus Cristo. Irmãos, o crente pode dizer que ele é uma pessoa assim que vai ver a Deus, mas não porque ele é bom, mas porque Jesus Cristo é bom. E ele creu em Cristo para a sua salvação. Jesus é a minha justiça e a justiça de todos aqueles que estão aqui que verão a Deus. Não é justiça minha, não é justiça de ninguém aqui que vai nos levar ao céu, mas é a justiça do Filho de Deus. Ele que deixou a sua glória para fazer-se homem e completar a obra redentora a qual Deus havia proposto, era necessário. Sem o que Cristo fez não teria salvação, porque a justiça de Deus não estaria satisfeita. E Deus, sendo justo, eternamente justo, ele jamais salvaria um pecador se não houvesse justiça nesse pecador. Mas como pode um pecador ser justo? Logo é uma incoerência. Ele é feito justo, mas não pela sua justiça, mas pela justiça de Cristo imputada. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Não é justificado por obras. Não é justificado porque eu fui um bom homem, um bom marido, um bom pai, um bom cidadão brasileiro, um bom filho, um bom empregado, um bom patrão. Mas porque eu renunciei a mim mesmo e criei em Jesus Cristo para a minha salvação. Se alguém quer vir após mim, pode. Jesus disse. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. Essa cruz não é vergonha. Essa cruz é salvação. A cruz é o símbolo da salvação. O maior. Até porque não há outro. Não estou falando daquela cruzinha de andar carregada no peito, não. Eu estou falando da obra mesmo que Jesus Cristo fez na cruz. Quando Cristo morreu, o véu, que era símbolo da separação entre o homem e Deus, rasgou-se de cima a embaixo. Mostrando claramente que Deus Pai ficou satisfeito com o que seu Filho fez em favor dos pecadores. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Era necessário que Jesus Cristo fosse lá. E é necessário que você renuncie. Renuncie hoje. Creia em Jesus Cristo para a sua salvação. Amém?